Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre os tipos de rocha. Em primeiro lugar, a gente vai entender o que são as rochas para que a gente possa compreender um pouquinho do significado de cada um, tá? Então, o que é uma rocha? Rocha é a união natural de minerais, compostos químicos, definido quanto à sua composição. Podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Veja alguns exemplos de minerais: quartzo, grafita, calcita, mica, feldspato, talco e diamante. Então, durante todo o decorrer da superfície terrestre, a gente vai poder encontrar vários tipos de rocha, de diferentes tamanhos, de diferentes características. E aí a gente vai entender um pouquinho de cada tipo dessas rochas. A origem e classificação das rochas. Na era primitiva ou pré-cambriana, a Terra devia ser uma só massa incandescente, com temperaturas elevadíssimas, sem existência de matéria sólida. Os minerais eram uma massa pastosa, semelhante ao magma. Quando a Terra começou o processo de esfriamento, muitos minerais se solidificaram e transformaram as primeiras rochas do planeta, que são as rochas magmáticas. Então, as rochas magmáticas é um tipo de rocha. E aí, quando a gente fala do resfriamento desse magma, a gente está falando aí de milhares de anos, porque é um processo muito lento de resfriamento. E aí, de uma forma geral, a gente pode dividir as rochas em três grupos principais, que são as rochas ígneas ou as magmáticas, as sedimentares e as rochas metamórficas. E aí a gente vai entender que as características dessas rochas elas estão diretamente ligadas ao próprio nome delas. Por exemplo, as rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. O magma que existe no interior da Terra é expelido pelas erupções vulcânicas. E a solidificação do magma ocorre de duas maneiras, na superfície e no interior da Terra. E aí é importante a gente falar que quando acontece essa solidificação na superfície, a gente vai chamar essa rocha de rocha plutônica. E quando acontece no interior, a gente vai chamar de plutônica, e quando acontece no exterior, a gente vai chamar de rochas vulcânicas, tá? E as rochas sedimentares, elas resultam da deposição de detritos de outras rochas ou de matérias orgânicas em depressões do relevo terrestre. A ação das chuvas, dos ventos, dos rios, mares e geleiras sobre o relevo desgasta as rochas da superfície terrestre. E aí, quando a gente fala dessa ação de desgaste, a gente chama esse processo de intemperismo, que aí são a ação de fatores climáticos diretamente sobre essas rochas. Então, a gente pode dizer que as rochas sedimentares, ela é um tipo de rocha mais comum, porque é através da decomposição, através do resultado das ações climáticas, que nós vamos obter a formação das rochas sedimentares. E nós temos também as rochas metamórficas, que elas têm sua origem na transformação de outras rochas magmáticas e sedimentares, quando submetida a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra. A rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Quando nós falamos de rochas metamórficas, a gente tem que lembrar de um nome bem conhecido, como a metamorfose, que aí resulta de uma transformação. Então, tudo aquilo que foi transformado, que foi modificado, a sua composição, a sua textura, cor, a gente vai entender como uma rocha metamórfica. E aí, alguns exemplos para vocês dessas rochas. E aí, a primeira imagem vai mostrar um exemplo de uma rocha magmática. E aí, a segunda, um exemplo de uma rocha sedimentar. E aqui a gente vai ver uma rocha metamórfica, tá? E aí, como eu falei anteriormente, as rochas sedimentares são as mais comuns, né, que a gente pode encontrar. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. O argilito, o calcário, o cavão, conglomerado,
o arenito, o calcário, a areia. Então, gente, todas as vezes que nós encontramos algum tipo de rocha na superfície terrestre que nós não sabemos identificar, a gente vai ver que é muito mais comum elas se fazem presente até no nosso dia a dia. Por exemplo, o mármore é um tipo de rocha que foi transformada. Então, tudo isso pisos, calçadas, tudo aquilo que às vezes faz muito parte do nosso dia a dia são rochas que passaram por transformações, tá? Então, as rochas, elas precisaram aí de milhões e milhões de anos para serem transformadas, para entrarem em forma de rochas. E aí a gente percebe que essa transformação, hoje, ela faz parte do cotidiano das pessoas. E aí, diante, né, do que nós estudamos sobre os tipos de rochas, né, só relembrando que nós vamos ter 3 tipos de rochas. Esses 3 tipos de rocha, cada um tem o seu processo de formação, relembrando para vocês as magmáticas, que vêm a partir do magma, tá? As metamórficas, que é a partir da transformação, as sedimentares, né, que surgem a partir dos sedimentos, tá? Ocasionados principalmente pelo intemperismo. E relembrando também para vocês, quando nós falamos de rochas, professor, então uma pedra é uma rocha? Quando nós falamos de pedra, a gente está falando de uma maneira popular, mas se nós formos analisar, sim, é uma rocha, tá? Então, tudo isso é necessário que vocês compreendam. Então, vamos para o nosso exercitando. A primeira questão. O processo de metamorfismo que origina as rochas metamórficas ocorre a partir de 2 principais fatores condicionantes, que são a. O intemperismo e a erosão, b. O local e a estrutura do lugar onde se encontra a rocha, c. A ação humana e as condições climáticas, d. O vulcanismo e os processos tectônicos, e e. A temperatura e a pressão do ambiente. Então, a nossa resposta correta vai ser a questão E, que os 2 principais fatores que determinam o processo de metamorfismo das rochas são a temperatura e a pressão, além de alguns outros elementos, como a composição da rocha original, a presença de fluidos e o tempo de duração do processo em si. Mas, professora, a senhora falou de intemperismo. Lembre-se que o intemperismo ele vai estar ligado às rochas sedimentares, tá, pessoal? Quando nós falamos do metamorfismo das rochas metamórficas, nós estamos falando diretamente da pressão que essas rochas elas sofrem para que elas possam ter essa transformação. E a questão número 2. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Letra A. As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. B. As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. C. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. E D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. E E. O gneiss e a mármore são exemplos de rochas sedimentares. E aí, só retornando um pouquinho para vocês aqui, essa questão letra A. As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação dos minerais da crosta terrestre, isso é o magma. E aí a gente viu no início da nossa aula que a rocha que é formada através desse processo é a rocha magmática, então essa questão ela já está totalmente errada. A questão C. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. O nome já diz, né? Compactação de sedimentos. Isso quer dizer, então, que vai vir da rocha sedimentar. Então, não é da rocha magmática, por isso que essa questão está totalmente errada. E aí, de uma forma geral, nossa única questão correta vai ser a alternativa B,
porque as rochas metamórficas elas formam sim a partir das transformações de outras rochas no interior da Terra, sob alta temperatura e pressão, em um processo chamado metamorfismo. Então, todas as vezes que tiver uma questão ligada ao metamorfismo, vocês vão lembrar de altas temperaturas, pressão. Todas as vezes que tiver algo ligado a sedimentos, vocês vão lembrar da rocha sedimentar. E assim por diante. Então, sempre que cair uma questão, sempre que vier algo a respeito das rochas, observem o nome, que o significado, as características estão totalmente ligadas a esses nomes, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a companhia de vocês na nossa aula. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que lá vai ter todas as nossas aulas anteriores, os nossos exercícios, exercitando. Então, para que vocês possam ter mais materiais disponíveis, é necessário que vocês acessem a nossa plataforma, tá? Então, obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula.